Fala, galera, muito boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Fala no chat aí para mim. Se vocês estão ouvindo legal, a gente está acabando de montar a estrutura toda aqui. Eu estou olhando aqui para o monitor para ver vocês no chat. Maravilhoso, muito bom, muito boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Agora, pergunta se eles vão ouvir. Agora, Milene e Nayara, conversa aí com a galera. Meninos, olha só. Escuta as meninas, Nayara e Milene, falando e me dê o retorno se vocês estão ouvindo agora. Pode falar, meninas. Oi, boa tarde. Galera, vocês ouviram as meninas falando pela televisão aqui? Simone, muito bom. Ouviram. Ouviram, a Jaque já deu o feedback ali. Não, tá tudo certo. Vamos ver só o feedback aí. As meninas. O senhor. Obrigada. Aô. Fechou? Vem pra cá então, agora e já era. Galera, isso aqui é o making off. Vocês estão participando ao vivo do fechamento aqui do estúdio, de onde está acontecendo o nosso podcast aqui dos aprovados. Aí você vai ter que chegar mais para trás, eu acho. A câmera. Ou para frente, né? Puxar ela para trás aqui. Isso. Puxar mais ela para trás. Não, mas está de boa. Está de boa. Desse jeito aí já está legal. Você sentar e a hora que virar a câmera para cá, vai pegar mais dois. É porque, ó. Fechou? Troca de câmeras. Ótimo! Galera, mais uma vez, muito bom dia, ou melhor, boa tarde. Nós estamos aqui começando 2h15. Eu espero que vocês estejam bem. Durante a nossa conversa, nós não vamos nos preocupar em olhar para vocês, nós vamos fazer um bate-papo entre nós. Essa galera que está aqui comigo no estúdio, uma galera que faz uma turma, né, estuda conosco na turma de Extensivo Enem, daqui a pouquinho eles vão prestar vestibular, e nós vamos juntos ser aprovados. Então é o seguinte, ó, qual que é? Simone está aqui conosco, faz parte de um dos grupos de estudos dessa turma do Extensivo Enem. A Dani também está aqui no estúdio. O Breninho, que vocês escutam falar dele sempre. Sim. Aí, está aqui o Breninho. Na TV estão Milena e Nayara, que fazem parte desse grupo de estudo com a galera aí. Esses 5, eles são uma amostragem daquilo que a gente está... Quando eu falo amostragem, parece tão impessoal, né? Mas é porque eu tenho relatos desse grupo de como está sendo estudar ao longo desses últimos meses na proposta que nós trouxemos lá entre abril e maio. Então, hoje o nosso podcast tem como principal perspectiva, o foco mais preciso nosso, é discutir as experiências deles, destacando um dos pilares da nossa metodologia de estudo. Hoje, você deve notar que o podcast chama Os Alicerces da Aprovação. Então, o que a gente precisa estruturar para que a nossa aprovação aconteça? Lembre-se de ontem que nós dissemos que não é simplesmente estudar. Muitas pessoas estudam e não aprendem. Então, hoje, esse é o principal foco da nossa discussão. Como eu posso estudar e oficialmente aprender? Então, eu vou primeiro deixar que a galera se apresente. Eu falei o nome de todos, mas eu acho que eles podem se apresentar. E aí, na apresentação, vocês podem olhar para a câmera. Depois, não precisa se preocupar, tá? Vocês duas vão olhar para essa câmera e dizer, gente, nós estamos tão famosos, né? Nós estamos tão famosos aqui, cheio de câmeras aqui. Santo Deus. Bonita a gente já é, né? Todo mundo aqui concorda que a gente é bonito, né? Sim, Milene, Nayara, Breno. Concordo. Fechou. Então, beleza. Isso é um fato. Aí, ó, a Jaque já constatou ali que é um fato. Simone, querida, pode fazer sua apresentação aí para a galera. Ei, boa tarde, gente. Pode falar mais alto. Mais alto? Ei, boa tarde. A gente está aqui nervoso, tá? Todos estamos aqui bem nervosos. Mas, assim, é um prazer estar aqui, fazer parte desse momento de que, juntos, né, a gente construindo esse processo de aprendizagem é muito bom. E a gente está aqui para falar um pouquinho do nosso dia a dia, enquanto grupo de estudos, enquanto
alunos que estamos nesse processo, né? E é isso, a gente está muito feliz de estar aqui podendo contribuir. Maravilha. Ó, só para deixar claro, nós temos um grupo de estudo que é, tipo assim, multinacional, tá? Vocês vão ver gente de tudo quanto é lugar aqui. Simone, conta para eles de onde você Eu sou carioca, da Gema, é. moro aqui em Juiz de Fora tem, acho que há 4 anos. Falo meio ainda com X, ainda sofro um pouquinho de bullying, brincadeira. Pastel, festa. Pastel é mesmo, mas é muito bom poder fazer parte desse grupo tão, assim, com tanta diversidade, né, de lugares. Não, é literalmente uma pessoa de cada lugar. Galera, vocês vão ver isso aqui, não é brincadeira, não. Você, o doidão das câmeras, o Breninho é o doidão das câmeras aqui, velho. Quando eu falo, ele não tá nem mudando aqui, olha que safado. Mas é que a... Não, de boa. Você tem que estar pronto no gatilho aí, parceiro. Ah, moleque, vai, Dani, agora você volta para Dani. Era só para você mudar de câmera, só para poder te importunar. Então, gente, eu chamo Daniela, mas muitos me chamam de Dani, né? Eu também estou aqui para poder compartilhar com vocês como é que é nosso dia a dia, nossos estudos. Também estou aqui nervosa, mas fazer o meu melhor, né? Gente, nós subimos da tela aí. Sumiu. Sumiu, né? Então, ô, Breninho, pode ser o cabo, o USB que saiu. Talvez daqui. Vamos ver se o Breninho acha ali onde que. Aê, maluco. Pelo menos. É muita beleza junto numa tela só, né? Eu acho que o Tá Google dando. não dá conta disso, não. Eu estou sendo bem sincero, eu acredito que o Google não vai conseguir, não. Ué. Aí, Você ó. pegou pesado demais hoje. Voltou. Pelo menos eu estou me vendo. Já que vai dando feedback para nós aí. Você está me vendo, né? Tô vendo. Beleza. Essa aí sumiu? Foi. Eu não tô vendo. Elas não estão vendo mesmo, não. Aham. Mas eles aqui estão vendo, pode ficar tranquilo. Espera aí, meninas, a gente vai colocar vocês de volta no ar. Até a gente está falando de onde nós somos e a gente vai falar onde nós estamos, né? Porque ser e estar são duas coisas diferentes. Eu acho que eu fui bem filósofo agora, hein? Agora eu mandei uma filosofia aqui violenta. Mas nós não estamos todos no mesmo lugar, pelo contrário, dá para a gente até falar a distância em quilômetros que nós estamos uns dos outros. Eu, a Dani, a Simone e o Breno estamos no mesmo estúdio, mas a Nayara e a Milene não estão na mesma localidade e, pelo contrário, estão muito longe e em estados diferentes. Então, assim, por isso todo esse arranjo para que vocês possam assistir a todos nós ao mesmo tempo, né? Vamos lá, vamos ver. Eu não quis levar para o YouTube, porque talvez seria mais fácil, né? Mas já que a gente tinha pessoas na mesma cidade para fazer no estúdio, ajuda bastante. Vamos ver se o Breninho vai conseguir ali. Ela está saindo, Breninho. Não, só ela. É o cabo, será? Tem um cabo ali que você pode usar no lugar desse, Breninho. Provavelmente é o cabo. Você quer pegar? Mas era total, né? Mas sim. Nem porque a gente usava muito. Não, então não precisa pôr ela, não, hein? Não. Então, beleza, não perde tempo, não. Vem para cá. Nós temos muita coisa para entregar e o nosso tempo está curto. Já passou 20 minutos. Passou para as meninas. Levo o mouse. Ei, galera, é isso, né? Problemas de. Fechou? Você quer mudar para 3, para 1? Não. Agora eu só vou ligar. Não, aí tá tranquilo. Tá certo. Então, fechou. Galera, dando sequência, a Dani estava falando. Dani. Então, estava me apresentando, falando da minha timidez, né? Mas espero compartilhar os momentos bons aqui com vocês. Maravilha. Milene, querida. Bom, oi, gente. Eu sou do Paraná, de Apucarana, do norte do Paraná, do ladinho de Londrina. Comecei fazendo cursinho com o atual, ano passado, com o revisional da UEL. Amei, já quis ficar.
E estou amando a experiência. O grupo tem agregado muito nos estudos e eu tenho certeza que vai agregar ainda mais. Maravilha. Nayara? Boa tarde, eu sou Nayara, sou de Gerais, venho do Noroeste, né, de Minas, e estou amando a experiência de participar do grupo, das pessoas, e está sendo muito bom. Espero ajudar vocês também. Breninho, sua vez. Boa tarde a todos. Acho que todo mundo me conhece, né? É a equipe de produção, né? Thiago sempre fala de mim na É o aula. Breninho. Mas Lindo, Breninho. Olha eu só. também te amo, Jaque. Você viu que a Você Jaque só Jaque. acha ele bonito, né? Ela não falou que nenhuma de vocês é bonita, né? Fiquei Ô, Jaque. Gente, vocês também são lindas, tá? Eu amo vocês também, vocês sabem disso. Travou de novo a câmera. Vai lá, vê se travou mesmo, pelo Pode menos. continuar aí. Então, que eu fechou. tô nos pulos. Ó, o Breninho, ele é o cara que cuida dessa parte da tecnologia. Hoje ele tá, vamos lá, vamos fazer, é um ditado que a gente costuma usar. Ele tá assobiando e chupando cana ao mesmo tempo. Mas acho que melhor chupar cana e assobiar, né? A galera põe esse ditado lá no Berlândia, de onde eu sou, para falar do cara que está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí ele montou a estrutura aqui e tem um cabo dando trabalho para nós, cara. E o mais engraçado, né? Todos os testes não deu problema em nenhum caso. Esse daqui que vai bem. Tem outro cabo ali, ó, além desse, tá vendo aquele lá? Eu não confio nesses pequenininhos aí, não. Eu nunca confiei neles. Tem aquele outro lá também que eu considero ser melhor. Olha o povo me ligando bem na hora do nosso bate-papo. Gente, é o seguinte, eu vou falando aí, vocês vão olhando para as meninas, porque eles estão vendo só vocês duas, tá? A Nayara, não. É a Dani, mas a Simone. Gente, é tanta gente que eu vou confundindo os nomes tudo. Eu tenho uma dificuldade enorme com nomes. Mas, ó, hoje o nosso intuito é passar para vocês as experiências do grupo de estudo. O que nós temos construído desde abril para cá. Essa galera que está estudando nessa modalidade, aí por que esse grupo de estudo foi convidado? Porque eu já tinha ouvido deles a ideia de constância, eles estão estudando dessa maneira desde que o curso começou. Segundo, muitas vezes eles falaram de dificuldades e de melhoras no estudo diante da dinâmica de estudo em grupo. E segundo, né, eles sempre costumam me mandar dúvidas de exercícios e, inclusive, na última sexta-feira a gente se reuniu. Foi a primeira vez que oficialmente eu me reuni com um grupo para tirar dúvida de algum exercício ou outro. Mas, por coincidência ou não, mais cedo pela manhã, a Simone me ligou para falar de algumas coisas e fez comentários sobre a dinâmica do estudo em grupo. Eu achei que seria muito interessante, dentro da nossa dinâmica dessa semana, de qualquer maneira, existiria um podcast para a gente falar sobre o grupo de estudo, trazer o grupo de estudo para participar dessa conversa. Então, lembrando, o grupo de estudo é composto por Breno, Dani, Nayara, Milene e Simone. São 5 integrantes, beleza? Aí, olha só, eu acho que agora vocês estão vendo a tela aí integralmente, né? Vocês estão vendo, pelo menos, nós 4 aqui, até o Breninho sentar. Eu já vou começar com as perguntas. Deixa eu falar com vocês aí, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da nossa conversa, mande perguntas no chat aqui do Meet, porque eu estou acompanhando o chat aqui, eu estou com um computadorzinho bem na frente, estou vendo tudo que vocês escreverem, manda perguntas, porque faz muita diferença quando eu tenho aqui as minhas perguntas, eu vou direcionar a conversa, mas faz muita diferença quando vocês querem saber alguma coisa e perguntam. Eu acho que fica muito mais real, para não pensar que é só uma construção de roteiro, que inclusive é uma coisa que a gente nem montou, né? Não existe um roteiro previamente proposto. Eu anotei algumas coisas que eu gostaria de discutir ao longo da nossa conversa, mas para a galera são perguntas bem aleatórias. Olha só, começando então o nosso bate-papo. Lembrando que o Breninho é de Juiz de Fora. Desculpa, ele não é de Juiz de Fora. O Breno é de Além, Paraíba, está morando em Juiz de Fora. A Dani é de Bias Fortes, está morando em Juiz de Fora. A Simone é do Rio de Janeiro, está morando em Juiz de Fora. A Nayara é de Paracatu, está em Paracatu. A Milene, você é de Apucarana, Milene? E mora em Apucarana hoje, né? Você não está em Londrina, né? Então, nós temos aí, né, 5 pessoas
de pelo menos 3 estados diferentes aí que estão nesse momento conversando ao mesmo tempo, né? Então, assim, é importante, eu falo 3 estados, praticamente 3 estados, porque a Nayara está bem na divisa com Goiás. Se você andar um pouquinho da casa da Nayara, na direção do Distrito Federal, vai cruzar o rio, você está no Goiás. Então, assim, uma projeção de distância bem longa, daqui para Paracatu, são 800 quilômetros, e eu não pesquisei quantos quilômetros são daqui, onde nós estamos, até onde a Milene mora. Primeira pergunta para o grupo. Eu queria que vocês falassem das experiências de estudo. Eu acho que eu vou chamar a primeira atenção da Simone para ela falar, porque eu escutei a Simone falando comigo na sexta-feira sobre o grupo de estudo, sobre experiências de resolução de exercícios. Gostaria que a Simone falasse, e depois a Dani, quando ela estava aqui no estúdio, ela começou a comentar algumas coisas comigo. Mas, gente, é um bate-papo, e agora a gente vai conversar entre nós, tá? A gente vai esquecer que existe câmera, quem vai lidar com câmera é só o bonito do Breninho aqui. Simone. Então, eu estou gostando muito dessa experiência em grupo. O nosso grupo, a gente também discute teoria, mas a recorrência dos nossos estudos é em cima de questões, né? Principalmente, ultimamente, a gente está fazendo muito essa coisa de estudar em cima de questões, antes mesmo da proposta, né? Que você, né, Tiago, colocou para o curso mesmo, né? Das discussões em cima de questões. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar por questões. Eu acho que eu aprendo muito, muito mais estudando por questões do que lendo só a matéria e tal. E eu tive uma experiência recente que a gente estava fazendo questões um dia e, assim, eu não tinha assimilado a questão de moda mediana, né, e tal, dessa matéria. Ainda não tinha assimilado isso. Para mim, ainda não, tipo assim, a ficha não tinha caído, não estava conseguindo. E aí, numa questão da UFA, a gente fazendo, tipo, eu aprendi. A Nayara falou, não, é assim, assim, assim. Eu falei, caramba, como que eu não tinha conseguido entender isso ainda? Aí eu fui lá, reli a questão, e aí depois falei, nossa, o máximo, assim, foi demais. 2 perguntas para você, Simone. A primeira delas, precisa ficar claro, não fui eu que instruí o grupo a fazer exercícios. Não. Isso foi... De quem foi a ideia primeira de fazer exercício ao invés de estudar teoria? Porque vocês começaram lá atrás, lá em maio. Sim. Eu acho que o nosso grupo é bem assim, democrático. A gente sempre, né, pergunta, o que a gente vai fazer hoje? Aí todo mundo, para mim tanto faz, para mim tanto faz. Aí alguém fala, então vamos para a questão, então vamos para a questão. Massa. Então, assim, a gente decide junto, né? E, ultimamente, a gente tem feito muitas questões, assim, da UFO, né? Porque a maioria de nós... A maioria vai prestar? Vai prestar a UFO. E aí a gente tem estudado muito em cima das questões anteriores da UFO. E essa questão de moda foi da UFO. Eu não lembro qual ano, Nay, 2018 ou 2019, que você conseguiu desmistificar a moda para mim? Então foi uma experiência muito, muito marcante. E, assim, a segunda pergunta, né? Vou falar um pouco de você, tá? Eu vou te empregar aqui. A Simone, ela já é formada em enfermagem, é isso, né? A Simone já concursou a nível municipal, depois a nível estadual, e hoje ela é concursada a nível federal. É isso, né? Não estou errando nada. Não. Então, a Simone já passou por cursinho lá, quando ela entrou em enfermagem, estudou para concurso 1, 2, 3, saiu de novo alguma coisa. Estudou para concurso 1, 2, 3, e agora está estudando para o Enem, para o vestibular da UF, que acontece agora no final de agosto. Todas essas vezes, o que você acha que aconteceu que você nunca tinha aprendido moda e agora foi diferente? Você aprendeu. Porque pensa só, se a gente considerar, quando você entrou para a enfermagem, você estudou, provavelmente, estava ali no bolo da matemática, estudar moda, mediana, média, essas coisas. Aí, para concursos, normalmente, costuma aparecer matemática e agora você está estudando de novo. Então, vamos considerar 5 vezes estudando moda. Por que no grupo foi diferente? Porque eu acho que tem muito aquela questão prática e a discussão. Uma coisa que eu gosto muito do grupo é que, por exemplo, a gente discute uma ideia. Às vezes, a gente nem todo mundo vai saber a questão ou alguma coisa, né? O desvendar de alguma palavra.
E aí a gente vai discutindo, mas o que é isso? Mas o que significa essa palavra? Última questão que a gente discutiu foi epistemologia. Aí, né? Nossa, que palavra é essa? E eu lembro que quando eu fiz aulas, até eu tinha entrado no mestrado, mas não dei continuidade nesse mestrado, o professor falava muito essa palavra, epistemologia. Aí eu falei, não, meninas, eu lembro disso, e isso aí significa conhecimento. Aí a gente conseguiu ir desvendando a questão e acertar a questão. Então, assim, por exemplo, na questão de moda, eu falei, Nayara, não sei o que é isso, não sei nem por onde começar, não sei nem chutar essa questão, não sei. Aí a Nayara foi falando, não, é assim, você faz isso, isso, isso. Falei, caramba, e aí eu acho que é uma questão prática e de discussão. Tira aquele peso de ser, eu tenho que, não sei, eu tenho que aprender de forma tradicional. Eu acho que é como se fosse assim, sem peso, é informal, é na diversão, a gente vai aprendendo. Acho que foi isso. É muita ideia de sentar e fazer, né? Tem jeito. Tá dando microfone aqui. Se aumentou ou diminuiu? Vamos ver aqui se vai continuar dando microfonia. Dani, mais cedo você tinha falado também sobre a experiência do estudo em grupo, né? E assim, só fazendo um comentário. Eu gostei muito da parte que a Simone falou, da ideia de ser democrático, né? Isso tem cheiro de volvismo, que é uma das coisas que eu falei que ia falar ontem e vou falar. O grupo, ele não tem uma estrutura rígida. O que precisa ficar muito claro para todo mundo é que vocês são muito flexíveis, né? Considerando todas e todos, né? Considerando o Brenin participante, de vez em quando vocês vão discutir uma teoria dentro da ideia de um exercício, às vezes não vai sair de um exercício, vai ficar nele porque vai dar para explorar muito, mas o grupo, ele comunga disso. Todos vocês estão vivendo uma relação ali de dependência um do outro, e acaba que vocês se ajudam, né? A ideia de um grupo de estudo, ela não vem do nada. Tem 2 princípios que a gente coloca para poder propor o estudo em grupo. O primeiro deles é a ideia da pirâmide da aprendizagem do cara chamado William Glasser. Ele vai falar que quando a gente ensina as outras pessoas, quando a gente discute, a gente absorve muito mais do que simplesmente ler, ouvir ou assistir uma aula. Assistir a aula de maneira passiva, receber o conteúdo. E a gente aprende muito menos. Pô, Thiago, quando eu assisti sua aula de emigração e imigração, eu aprendi o que era emigrar e migrar. Beleza. Mas não talvez pela aula em si, mas pela técnica de assimilação que eu utilizei. Emigrar, vai lembrar da sogra saindo de casa e indo embora. A sogra está chegando em casa. Imigrar. Então, às vezes a técnica de assimilação, ela ajuda. Talvez não foi a aula em si, você está ali assistindo passivamente, foi a piada, foram as técnicas, porque a gente também vai discutir essa semana 4 técnicas, o estudo não é meu, vou repassar de quem fez o estudo, que ajudam muito a estudar. Uma delas é a assimilação, né? Você pegar aquilo que você já sabe, que você já aprendeu na vida, e colar o que você está aprendendo novo naquele conhecimento, você não ocupar espaço, né? Você vai colar ali, a gente pensou na sogra chegando e saindo, todo mundo sabe o que é sogra, todo mundo sabe o que é a brincadeira que existe, eu estou falando brincadeira porque no caso da minha sogra é o contrário, tá? É um anjo de verdade, mas realmente nem é piada, porque a galera fala assim, nossa, um anjo que caiu do céu, mas veio e me acertou com força. Não, a minha sogra realmente é uma pessoa que eu muito, maninha, um beijo pra senhora, tá? Vou até olhar para a câmera agora. Então, assim, maninha é o jeito que eu chamo a minha sogra, viu, gente? Ela não é minha mãe. Então, a gente associar com aquilo que a gente já sabe. E, então, uma das bases é a teoria do William Glasser, que vai discutir a condição de que, para aprender, você precisa discutir, você precisa falar sobre o assunto, que é o que fez a Simone assimilar o que é moda. Depois de tanto tempo estudando o que era moda, agora ela sabe o que é. E tem uma questão também. Pode falar. Que é, por exemplo, o que eu percebo no grupo é que alguns têm mais facilidade em algumas áreas e outros menos, e a gente se completa. Por exemplo, o Breninho, ele gosta de matemática. Então, assim,
quando teve uma questão matemática, cadê o Breninho? Chama pra mim. E aí, até na última momento que a gente estava junto, ele também é bom em espanhol, aí a Milene, gente, precisa de ajuda aqui em espanhol. O Breninho foi lá e ajudou. Então, assim, cada um tem uma facilidade em alguma matéria e a gente vai se completando. Isso é muito bom, isso é muito legal. E quando a gente não sabe mesmo, né, Nay? A gente quebra a cabeça. Aí a Nayara sabe. Salva. E a gente manda mensagem para os professores, né, Dani? E é muito legal, é uma construção, a palavra é essa. Maravilha. Aqui a gente está falando como se fosse um pelotão de um exército. Cada um tem um apelido. A gente não vai falar os apelidos aqui. Nós não vamos falar, nós combinamos de não falar, mas cada um tem seu apelido no grupo. Eu vou ficar na minha aqui, né? Carinhosíssimo. Eles me soltaram isso aqui. Eu não sabia de nada até, sei lá, semana passada, a galera que me soltou isso aqui. Mas, é interessante o que você fala, Simone, que cada um tem tipo assim, um conhecimento mais apurado. Por quê? Nós estamos falando de pessoas com idades diferentes, com vivências diferentes, com tempo de estudo diferentes, com experiências totalmente diferentes. Tipo assim, o Breninho acabou de sair do ensino médio, né? Tem um ano. Dan, tem quanto tempo você saiu do ensino médio? Deve ter uns 2 anos. 2 anos. Tipo assim, numa escalinha, eu vou parar de perguntar por aqui, não vou perguntar. Pra mim, não. Não vou perguntar, não. Mas aí a gente tem Milene aqui, que é empresária, além de estudante, modelo. Blogueirinha. Blogueira total, né? É a segunda pessoa mais bonita desse grupo aqui, lógico, né? Coloca o arroba da Milene aí, gente. Vai dar até brigar. A Jaque já está até comentando lá, ó. Já está até comentando lá. É até para poder dar uma impulsionada e um negócio dela que é maravilhoso, inclusive, se vocês quiserem. Depois ela pode fazer o marketing dela aí. Na boa. Escreve aí no chat. Não sei se a Jaque falou ali alguma coisa. Jaque, a Jaque já está até curtindo já. Eu não sei se foi a Jaque ou se foi o Breno. Tiago, a gente tem uma aluna que é modela. Aí Deus do céu. Miss, Milene? Miss. Meu Deus, eu não sabia disso, não. Vivência. Que massa, eu não sabia. Então, assim, são pessoas que viveram e vivem realidades muito diferentes, mas se completam, né? Eu acho que é muito isso, onde um não tem tanto conhecimento, o outro vai ali, vai dar um suporte. É isso que faz com que o grupo seja muito eficiente. E lógico, gente, imagina só, vocês vão discutir assuntos em grupo e quando chegar na aula, vocês já vão ter uma base de conteúdo que vocês vão conseguir aproveitar muito melhor a aula do professor. Que às vezes o professor, gente, todo cursinho assim, eu nunca vi diferente disso. O professor corre com o conteúdo porque ele sempre está apertado, não tem jeito. É sempre um período curto. No mínimo, a gente tem 1 ano para um processo seletivo, sendo que ele cobra conteúdo de 3 anos no ensino médio. Então, não tem como ser diferente. O grupo de estudo vai potencializar esses estudos fora da sala de aula. É o que a gente comentou ontem à noite. São as atividades assíncronas, aquilo que vocês fazem fora da aula, de maneira ativa, que vai ajudar muito vocês a absorverem conteúdo. Né? A gente, almoçando agora há pouco, eu, a Dani e o Breno, a gente estava almoçando junto agora há pouquinho, gente, olha só que privilégio, a gente almoçou junto, cara. Nós estamos começando a viver momentos de saída de toda aquela tensão da pandemia, sabe? Olha só que alegria, a gente pôde almoçar junto. Tiago, por que a Nayara e a Milene não estavam? Vocês não gostam delas? Não, porque elas estão distantes. Talvez você está começando a ver desse pedaço. A Nayara e a Milene estão em outras cidades, elas não estão na mesma cidade que nós. A Nayara é verão, tá, gente? Lá é verão todo dia, né? Eu não dei aula disso ainda, mas tem no sistema solar 2 sóis. Um é para Paracatu, o resto é para o planeta todo. Então, o sol fica ali, frenético, ele não desaparece, não. E aí, a gente combinou que as meninas iam almoçar pensando na gente, a gente ia almoçar pensando nas meninas, para ter aí uma consonância de ideias. Mas qual é, vamos lá, vou direcionar a palavra para a Dani, senão vou ficar falando aqui muito. Essa diferença de realidades faz o grupo ser muito completo, ajuda muito a estudar e potencializa vocês, impulsionando para cima, porque vocês estão pondo a mão na massa. E muitas vezes vocês não vão querer sair da reunião do grupo
sem entender aquela matéria, que é o mais importante. O que eu vejo quando vocês todos me dão feedback? Eu estou vendo que vocês estão parando de estudar e vocês estão começando a aprender de verdade. Estudar não significa aprender sempre. Eu percebo que vocês estão aprendendo. Dani. Não, com certeza. Eu até falei para o Thiago mais cedo, na hora que eu cheguei aqui no estúdio, eu nunca tinha participado, né, de um grupo de estudo. Aí esse ano foi a primeira vez que eu participei e falei, a gente no início fica com o pezinho atrás, será que vai dar certo? Será que não vai? Mas aí eu falei, gente, depois que eu comecei a participar do grupo de estudos, eu comecei a aprender muito mais do que eu aprendia antes sozinha. Porque no grupo de estudo, a gente às vezes chega lá numa questão, por exemplo, matemática, física, eu tenho muita dificuldade. Às vezes a gente está resolvendo lá uma questão de matemática, falo, gente, não faço a mínima ideia como é que faz para resolver isso aqui. Aí vai a Nai, Milene, Breno, Simone, fala, não, Dani, é assim que faz, essa fórmula que usa, faz desse jeito, e a gente vai, faz, e vê que realmente dá certo. E uma outra coisa também que eu estava comentando com o Thiago, é que a gente não sai da questão sem que todo mundo tenha entendido. A gente tem essa preocupação de todo mundo ter entendido aquela questão, e assim, a gente vai se ajudando, e isso é muito bacana. Isso tem me ajudado muito esse ano. Os outros anos, né, eu utilizava métodos de estudo diferentes, estudava sozinha, e eu vejo que esse ano, no grupo de estudo, eu tenho aprendido muito mais com o pessoal do que antes eu aprendendo sozinha. A maneira com que a gente faz, se ajudando um ao outro ali. Não, eu acho que cabe um comentário aqui, o seguinte. Ontem eu comentei sobre a questão do volvismo, né? E uma das características, o volvismo é um modelo de produção que foi criado na década de 60 na Suécia. Ele é um pouquinho superior à ideia do toyotismo por um aspecto. O funcionário tem ainda maior autonomia. Ele acaba sendo muito mais responsável, não só pelo sucesso do que ele está fazendo, mas pelo sucesso do todo. Então, eles entendem, a Volvo se preocupa muito com segurança, por exemplo, dos passageiros, né? Porque um dos donos perdeu a esposa no acidente de carro, a gente até comentou isso. E, assim, uma das características propostas, não só no volvismo, mas dentro da dinâmica da Suécia, é que as pessoas trabalhem menos, mas que produzam mais. Reduzir a jornada de trabalho para ter qualidade de vida. Aí a gente traz isso para os estudos. Se a gente estudou sozinho, qual que é a primeira preocupação quando eu falo de grupo de estudo para a galera? Eu não comecei a implantar grupo de estudo aqui, tá? Eu comecei a implantar no meio do ano de 2018, um projeto lá em Uberlândia, com outros 2 parceiros de trabalho, também ligados à educação, e uma ex-aluna que queria fazer medicina, Giovana. A Giovana passou com um semestre estudando. Então, ela se organizou ali, estudou e passou. Ah, Thiago, ela já tinha base? Já, mas ela não passava por algum motivo. E foi estudando dessa maneira que ela conseguiu passar. E o que esse projeto tinha de diferente? Tanto é que quando ele acabou, que eu me mudei para Juiz de Fora, um dos alunos falou assim, eu estou órfão de cursinho agora. Eu não vou conseguir mais estudar num cursinho que manda eu sentar na cadeira e ficar escutando o professor falar 40 horários por semana sem ter tempo de pensar. Eu fico só recebendo. E quando o professor está falando, eu entendo tudo, né? Quando o professor explica ali, não, legal, pá, mas quando vai fazer? Não lembro de nada. Não lembro. Aí, tipo assim, é aquela máxima, né? Quando você está sozinha, quando o filho chora, a mãe não vê, né? Não tem jeito. Vai chegar o momento que você vai ter que pôr a mão na massa. E aí, a primeira perspectiva do aluno, quando a gente propõe um grupo de estudo, vou perder tempo. Eu vou perder tempo, porque aí tem mais 4 pessoas que vão estudar comigo, meu Deus do céu, aí eu vou ter que explicar um exercício, eu só saio do exercício quando todo mundo tiver entendido, tem um código de ética no grupo, só que a galera começa esquece, né? Esquece, na verdade, que às vezes estudando sozinho, você não iria pôr empenho para aprender de verdade, você ia ter uma dificuldade de você abandonar ela, você ia vazar para outro conteúdo. Muitas vezes você estuda 14 horas por dia, sendo que você não está aprendendo as 14 horas. Às vezes você está estudando ali, estudando. Quantos de vocês já não leram enunciado de um exercício, quando acabou de ler, percebeu que não sabia nada? Tipo assim, nem lembra o que leu. A gente, às vezes, lê parágrafos, assiste aulas, no meio da aula você dá aquele apagão, e quando você volta, o professor já falou 5 minutos. Você está pensando em outra coisa, porque a gente nós somos seres humanos, a gente pensa no crush, a gente pensa nos problemas, a gente pensa que está com fome, a gente pensa que quer fazer cocô, a gente pensa tudo. Velho, nós somos humanos, parece piada quando eu falo assim, mas é a realidade. A gente vai pegar, a nossa cabeça não estará sempre focada naquilo que nós estamos fazendo. Mas quando você está em grupo de estudo,
que vocês estão se ajudando mutuamente, a tendência, e isso é algo que é tendência, não significa que é real, é que todos prestem mais atenção no que está acontecendo. Tanto é que a Simone aprendeu moda com um grupo de estudo, e não foi na sala de aula que ela aprendeu moda. Pô, velho, isso é uma base de uma amostragem, e a Simone não está estudando isso pela primeira vez na vida. Então, é importante a gente considerar. Vou deixar você falar por último, sempre com um destaque para as damas primeiro. Não, tô tranquilo. Fechou? Então, beleza. Milene, eu vou deixar também a Nayara, vou perguntar primeiro para a Milene, para depois falar com a Nayara. Essa travadinha, a galera vê lá? Não, né? Não, é só nós que estamos vendo a travadinha aqui. Só. Milene, querida, eu confesso que eu nunca conversei com você sobre sua dinâmica de estudos, né? Então, assim, eu nunca perguntei, não deu tempo, na verdade, porque tem um detalhe. A Milene não começou, tem gente que pensa assim, eu vou começar com bonde andando. Será que eu vou conseguir? A Milene não começou no início do grupo, ela entrou, tipo assim, ela entrou pela janelinha, o trem já estava andando, né? Ela pegou carona aqui, está indo e está sendo muito bom, pelo que todo mundo tem me falado. Conta essa experiência para nós. É possível, Milene, alguém que não começa no princípio, pegar ali o esquema e dar sequência e evoluir? Você está sentindo essa evolução? Claro, é possível sim. Como eu falei, eu comecei no regional, né? E aí, quando acabou o regional, passou a prova da UEL, que era a prova que eu ia prestar, eu já falei, preciso de um cursinho, quero estudar com vocês. Aí o Thiago me falou que eu tinha que tinha da UEL, né? Da UEL, não, do Enem. Daí eu entrei. Aí tinha o grupo de estudos. Eu nunca tinha participado de um grupo de estudos. Aqui nos cursinhos da minha cidade não tem. Nunca vi nenhum parecido. E aí eu fiquei naquele que a Dani falou, né? Falei, meu Deus, um grupo de estudos. E quando eu entrei, eu conversei com o pessoal, conheci. Falei, gente, não sei o que fazer, né? Aí eles foram me explicando como que ia acontecendo e tudo mais. E eu tô sentindo ser muito produtivo mesmo. Igual eu conversei com eles. Esse domingo passado, eu fiz um prestei vestibular para a Unioeste aqui do Paraná, né? E no meio da prova, quando eu estava lendo as questões, eu lembrava deles, como a gente comentava as questões, sabe? E é muito bom isso, porque eu lembrava de como que a Simone está pensando, como que ela resolveria. Mas o Breno falaria desse jeito, a Nayara pensaria de outro, a Dani também. Mas se a gente entrar em consenso, a gente ia nessa daqui. Aí eu pensava, porque a gente fala assim, nossa, tá dando certo, sabe? É muito bom, acho que dá muito para entrar, assim, fazer um grupo começar de agora, quem não começou, dá muito certo. Muito bom. Pois é uma perspectiva de estudos que o ideal é que você esteja desde o princípio, mas não é uma obrigatoriedade, porque você vai seguir ali e como os alunos se ajudam, quem participa do grupo, você vai acabar, logicamente, tendo um auxílio daquilo que você perdeu, que nem sempre é tão fácil. Por exemplo, na modalidade de cursos que a gente coloca em prática hoje, que é muito a aula remota, a aula fica gravada. Aí o aluno entra depois de 2 semanas. Tem lá todas as aulas gravadas do período que você não assistiu a aula. É possível? É. Mas assistir a aula desse conteúdo ou discutir com o grupo, um resumão que o grupo te passa, você vai conseguir pegar um resumão. A galera pode pensar assim, mas o grupo vai ter que passar um resumão para a pessoa? O grupo está revisando o conteúdo que já estudou. Tipo assim, qual que é a perspectiva do William Glasser? Enquanto o grupo de estudo está discutindo o conteúdo, quem está apresentando está absorvendo muito e dificilmente vai esquecer de novo. Tem aluno que vira para mim e fala assim, Thiago, quando você começa a dar aula de clínicos, vai falar dos fatores climáticos, pressão atmosférica, dinâmica de massa de ar, decora nome, característica, onde se forma, nome do vento. Como que você lembra de tudo? Porque quando eu estudei para dar o conteúdo da climatologia, eu não estudei para mim, eu estudei para ensinar. E assim, eu confesso que quando eu dava aula no futuro pré-vestibular em Uberlândia, eu dava 4 aulas seguidas da mesma matéria. Era a mesma aula, porque eram 4 turmas de cursinho, e eu dava um horário numa, saía da sala, ia para outra, dava... Quando eu começava a primeira aula, a minha aula sempre tinha menos informações do que a última. Então, eu sempre propunha um rodízio de salas, porque quanto mais eu dava aula, mais eu lembrava do conteúdo. E você pensa assim, Thiago, mas quando você deu a primeira aula, você não lembrou de todo o conteúdo? Não.
Não lembrei de todo o conteúdo. E quando eu dava as aulas ao longo daquele horário, 4 horas e 50 minutos, engraçado que a última aula eu lembrava de coisas que eu tinha lido, mas que não me veio na memória na primeira, na segunda, na terceira. Porque quanto mais você discute, mais você fala, mais você apresenta, mais coisas você consegue reter. Engraçado. Virava amanhã do dia seguinte, eu não lembrava o conteúdo só da primeira aula, eu lembrava o conteúdo da última. Significa que eu tinha aprendido mais. Então, quando a gente propõe discussão, a gente está dando a cara a tapa, a gente está indo para a luta, a gente está fazendo, né? Aquele exemplo de ontem de aprender a dirigir, vendo uma pessoa dirigir ou pegando o carro e tentando dirigir. Então, é muito isso, né? Agora, a Nayara. A Nayara é um caso específico. A Nayara, aqui desse grupo, a Milene nunca foi minha aluna em sala presencial. A Dani também não. O Breninho teve uma experiência de estudar comigo 1 mês e meio, né? Porque foi fevereiro e março, né? Fevereiro Presencialmente, sim. Presencialmente. Metade, 1 mês e meio, fevereiro, né? E metade de março. E a Simone é a mesma coisa, né? Porque a Simone também começou as aulas na mesma época que o Breno. Os dois foram meus alunos na mesma instituição. Ela no cursinho, ele no 3º ano do ensino médio. A Nayara teve a oportunidade, diante de todos nós que estamos aqui, de ter aula comigo. Quando eu falo oportunidade, parece que foi muito bom, né? Ela teve a experiência. Eu só falei errado, né? Pô, vai cortar isso aí depois, né, desgraçado? Aí, tipo assim... Vou fazer um corte e vou postar no Instagram, só de você falando isso. Pô, eu falei um negócio aqui meio atravessado. Teve a experiência, a possibilidade, ela teve a sorte, vamos lá, né? Teve a sorte de estudar comigo presencialmente até mais de um semestre. E existe uma diferença entre a aula que eu dava lá e a aula que eu dou hoje de frente para as câmeras e tal. Existe, lógico. Eu sempre achei que eu conseguia entregar, mesmo para a câmera, uma aula legal, tanto quanto eu fazia na sala de aula. Porque eu me empenho para isso, tá? Isso tudo beleza, tem uma série de fatores. Mas por que a Nayara hoje, aparentemente, eu não sei se é isso que eu estou notando e tal, mas aparentemente tem se dado melhor com os estudos. Nayara, eu gostaria que você respondesse. O que você tem para falar sobre isso? Eu acho que como e assim, eu já tenho uma bagagem e eu posso assim aprender mais também com as outras pessoas, né? E é isso. Entendi. A Nayara é uma garota de poucas palavras. A questão é a seguinte, né? O que o grupo pensa em todo momento é ser aprovado, né? A qualquer instante, se você põe aí, ela dá microfonia. Deixa ela no seu colo aí. Tem problema? Porque, olha aqui. Ah. Tá vendo? Aham. Ele tá dando retorno. Sim, tá dando retorno. Muda a câmera lá para nós. Então, a ideia de estudar em grupo tem, como eu falei, uma base, né? Olha só o que eu vou comentar com vocês aí. Não é do nada, né? Essa ideia de união. Quando a gente fala do modelo de produção volvista, existem vários aspectos que o definem. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde ontem a gente está buscando aplicações de algo que já foi feito, testado e deu certo para o contexto dos estudos. Porque estudar por si só, quando a gente vai só para neurociência, tem muita coisa muito complexa, que às vezes a gente, para explicar para a galera no dia a dia como precisa funcionar, a galera desiste. Ah, se eu tiver que saber isso aí para estudar, eu estou fora. Então é o seguinte, olha só. A primeira coisa que o volvismo vai considerar é a responsabilidade do funcionário. Nós consideramos muito importante que o aluno seja responsável pela sua aprovação, tanto quanto o professor, o cursinho, a dinâmica, o simulado. Mas enquanto o aluno não quiser fazer, não vai adiantar, ele não vai conseguir. Não adianta eu vomitar na cabeça dele conteúdo de geopolítica, ser o melhor professor de geopolítica do mundo. Não vai adiantar. Se ele não quiser, não faz sentido eu continuar falando. E tem uma coisa muito específica que esse modelo de produção volvismo, ele exige uma alta qualificação do funcionário. Estudar desse jeito também precisa de qualificação. Não dá simplesmente para você, da noite para o dia, sem uma maturidade prévia, começar a estudar. Muitas vezes precisa de direcionamento. Por quê? Para você estudar em grupo, a Nayara não.
A Dani estava me contando que ela já tinha tentado estudar antes com uma amiga, lá em Bias Fortes, conteúdo, as duas ali compraram plataforma lá de estudos e tal, a gente não pode falar nomes, mas comprou lá a plataforma de estudos e foram estudar as duas. O que elas iam fazer? Dani, conta para eles, que eu não vou ter coragem, não. Então, nessa época, né, a gente estudava através de plataforma e tudo, e a gente tirava um dia da semana para poder ir para a cidade de Bias Fortes, onde que tinha, né, internet, para a gente poder estudar. Aí a gente chegava lá, ao invés da gente pegar mesmo para estudar, a gente ia assistir série. Eu falava, não, vamos estudar agora, vamos assistir série um pouquinho, depois a gente pega para estudar, né? E quando a gente pegava para poder estudar, a gente colocava a aula lá, soltava, mas assim, não absorvia. Ele ficava lá falando. E assim, é como se não tivesse acontecendo nada. Eu, particularmente, não conseguia absorver nada. Foi assim, uma plataforma que eu assinei que, para mim, não valeu assim de nada, porque eu não conseguia absorver o conteúdo. Eu acho que, nesse ponto principal, primeiro, né, maturidade. Você estava no terceiro ano, né? E assim, ó, terceiro ano do ensino médio, a maturidade, a experiência, a sabedoria, gente, ela só vem com idade. Quanto mais a gente vive, quanto mais experiência na vida a gente ganha, mais maduro, mais sábio a gente fica. E isso não tem como você contestar. Eu conheço um jovem sábio. Mentira. Então ele é o Benjamin Button, que está, né, ganhando anos de vida, mas está ficando mais jovem. Caso contrário, só o Brad Pitt vive essa realidade aí, não tem jeito. Então, a qualificação, ela é necessária, e aí a gente vai falar de qualificação aqui com uma condição de maturidade mesmo. Tentou outra vez, não deu certo. Até pode ficar aquele estigma, né? Essa palavra ficou famosa ano passado quando o Enem, então, esse ano já, né? Então pode ficar o estigma de que não funciona. Mas porque talvez quando você tentou, não foi a maneira correta. E até para estudar desse jeito, você precisa estudar como estudar. Você precisa aprender a aprender. Porque às vezes a gente está viciado no modelo de estudo tão tradicional que não é a melhor opção. Gente, tudo muda. Por que a educação não muda? Por que a escola não muda? Isso no Brasil. Isso, a galera pode até falar, pô, Thiago, até muda, mas para gente que pode pagar. Muito dinheiro. A lot of money, né? Vou mandar aqui um inglês bem indiano, né? Olha só, gente, preconceito linguístico, tá amarrado. A gente não falou isso aqui, não. Corta. A lot of money. Então, é muito dinheiro para você poder pagar ali, né? Para ter uma educação diferente. E até eu já ouvi falar isso de pais dizendo, nossa, eu fui fazer uma pesquisa de mercado e a diferença de preço é muito grande. Como você pretende fazer toda essa qualidade? Primeiro porque o custo de investimento de uma discussão como essa é infinitamente menor se a gente tivesse toda uma estrutura para pagar. Então, isso acaba reduzindo custos. O segundo ponto é que o grupo de estudo ele se faz já, muitas vezes, suficiente, com maturidade. Então, qualificação para estudar, você precisa evoluir enquanto aluno. Gente, cuidado, olha, presta atenção que eu falei. Para estudar, você precisa evoluir enquanto aluno, não enquanto aprendizado. Você tem que pensar diferente. Porque até quando eu falo assim, ó, uma das coisas que o Volvismo fala, carga horária não é o principal ponto. Não é quantas horas você trabalha, é o que você produz pelo que você faz. Muitas empresas hoje têm contabilizado o trabalho dos funcionários não por horas trabalhadas, mas por metas cumpridas, por ações executadas com sucesso. Então, carga horária não é o fundamental. O que é o fundamental? O produto final que a gente está construindo. O que a gente está construindo? É a aprovação? Estudando do jeito aleatório, assistindo aula, a gente está conseguindo aprovação de verdade? Não, muitas vezes não. Thiago, depois de 5 anos de cursinho, 6 anos. Então, qualidade é o principal foco do que a gente está buscando. Então, estudar, talvez, menos horas por dia, com mais qualidade, te rendendo mais aprendizado. Cara, uma vez eu estava de Uberlândia para Paracatu e uma residente de medicina estava viajando comigo. Existe um grupo de carona muito movimentado entre Uberlândia e Paracatu. Eu viajei 7 anos esse trecho. E ela estava saindo de Uberlândia, indo para Paracatu. Estava eu, o Yuri, professor de matemática, no carro. Ela e a irmã dela. E aí ela estava no banco de trás e ela foi conversando comigo a viagem inteira. O Yuri babando lá direito aqui, dormindo. O cara, antes de sair da cidade, já estava dormindo. Parceirão de viagem, né? No banco do carona aqui. A irmã dela também roncando lá atrás e ela conversando comigo a viagem inteira. E ela foi falar que ela só entendeu
que qualidade era mais importante que quantidade um semestre antes dela passar para medicina. Olha a análise dela. Aquele só foi o meu último semestre que eu entendi isso. Porque se eu tivesse considerando ainda que quantidade era mais importante que qualidade, eu não teria passado até hoje. E na medicina, isso foi muito importante para ela, porque ela falou assim, eu decidi ter vida e não ser aluno de medicina que fica reclamando que está tomando aí ansiolítico, está tomando não sei o quê, para aguentar o batidão da medicina, das viradas de gente. Todo aluno vai ter que virar à noite. Se alguém falar que nunca virou noite, cara, mentira, não tem jeito. Tá estudando errado. Tá estudando errado. A gente não indica que você vive todas as noites, mas não tem como, uma vez ou outra. Até é legal para a gente, né, fazer aula de madrugada de vez em quando, quebrar um pouco a rotina, muda um pouco a nossa dinâmica de estudos. Às vezes a gente vai lá, vamos tomar um café diferente aqui nessa madrugada. Gente, quantas vezes a Nayara foi para o cursinho domingo de manhã, cedão, para a gente tomar cappuccino, a turma inteira junto, eu levava aquelas garrafas de 5 litros, lotada de cappuccino, para a gente ter aula domingo de manhã. Eu estava comprando eles, com um pouco de cappuccino, para eles ir para a aula, querer assistir a minha aula, que eu estava atrasado com conteúdo, o culpado era eu, né, de ficar dando detalhe demais na aula, mas eles iam. E, velho, é isso, a gente acaba tendo esses momentos que extrapolam a ideia de quantidade. Mas qualidade é o mais importante. Só que, ó, uma frase que, estudando isso aqui, eu coloquei, que é importante falar. Essa frase é minha, hein? Porque eu estou dando nome aos bois, eu estou dando nome lá do volvismo, de onde eu pego. Essa aqui é minha. Estudar menos horas sem mudar o jeito de estudar, é só estudar menos. Então, se você estudar menos, sem mudar a forma de estudar, cara, não dá, não adianta nada. Você só vai estudar menos e vai aprender menos. Então, para estudar menos, você tem que mudar toda a sua metodologia, para que esse menos tenha qualidade, para que esse menos tenha sucesso, que é o que o grupo... Quantas horas por dia vocês se reúnem? Vocês já contabilizaram? Tem uma média ou não? Depende do dia, tem dia que a gente bate 6 horas da tarde, tem dia que a gente fica só 2 horinhas. Então varia, de 2 a 6 horas de grupo. Beleza. O que é mais uma coisa que eu gosto muito, que é flexibilidade, né? Vocês consideram, aí outro ponto, ó, o conforto do estudante. É o dia, o tanto que dá. Ai, Thiago, a gente vai conseguir reunir 40 minutos hoje. 40 minutos é melhor do que nada. Tem gente que não estudou nada hoje. Se você reuniu 40 minutos, você está estudando mais do que muita gente. Não que a gente está fazendo uma comparação, mas, logicamente, se você se reúne mais tempo, a tendência é que você consiga estudar mais e melhor. Simone. E tem um dia que a gente se reúne também para se motivar, né? Ótimo. Tem um dia que a gente se reúne para falar, gente, peraí, a gente precisa de um gás. Aí a gente começa a filosofar. O que é importante. Alguns choram. É isso. Outros sorriem, aí todo mundo está com o olho cheio d'água, e a gente fala, não, bora lá, vamos lutar. E aí... Cara, e fala sério, ajuda ou não ajuda? Ajuda muito, porque a gente vê que tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo passando pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades, então a gente sabe que a gente tá se motivando. É muito bom isso, eu gosto muito, isso ajuda muito. Pois é, porque motivação é uma coisa que a gente tem que ver todo dia. Quando eu brinco com a galera, a Nayara já pegou ela tá no meu time já. Mas é bonito todo dia, nós acorda bonito, nós vai dormir bonito, né? Nós vai, né? Olha o mineiro aqui aparecendo. Então, a ideia de se motivar, de sempre querer algo melhor, eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante, eu até quero discutir um pouco mais amanhã, que é o seguinte, olha só, se você está fazendo o possível, por que você não faz o seu melhor? Porque o possível é diferente de fazer o melhor. Às vezes a gente está fazendo o possível, mas a gente não está dando o melhor de nós. E para a gente dar o melhor, a gente tem que buscar motivação. Senão a gente não consegue mesmo. Gente, no começo da pandemia, nos primeiros dias, eu estava assim, frenético para poder desenvolver toda a estrutura para dar as aulas. Eu lembro que teve umas 2 semanas, entre o mês de abril e maio, que à tarde eu não rendia nada. Eu tinha que reunir com o professor, eu não conseguia. Eu tinha que pensar em dinâmica para fazer palestra para vocês da turma do Enem, né? A Simone era minha aluna da turma do Enem, e aí eu lembro que a gente recebeu convidados, né? A Maria Virgínia e a Isabela, que cagou na cabeça de vocês, né? Nossa, mãe, ela detonou os alunos. Tipo assim, ó, eu chamei as meninas para dar uma motivada, que as cagou na cabeça deles.
Falou assim, ó, vai vocês aí cheios de mimimi no cursinho, quando entrar na faculdade, você está fudido. E um tom de pala dessa, tô falando sério. Vai ter que estudar, vai ter que ralar. E aí, foi muito bom no final das contas, né? Isso foi numa quinta-feira, eu estava na casa da minha mãe em Berlândia, não sei se você lembra, eu estava lá. Na sexta-feira, a gente foi e discutiu um pouco sobre isso. Eu fui tentar acalentar, eu pensei, nossa, mãe, estraguei a turma inteira, né? Acabei com... E só que eles estavam fortalecidos. Porque também, às vezes, o motivar é chamar para a realidade. Velho, vocês têm que fazer, senão não vai adiantar nada. Tudo que a gente fizer, a gente é bonito, a gente é legal, a gente tem que acordar e considerar que o dia, a gente vai encerrar ele vencendo aquele dia, a gente evolui sempre e tal. A gente tem que pensar que vão existir dias ruins, que a gente tem que pôr o pé no chão, que alguém tem que sacudir a gente. Não precisa ser igual aquele técnico lá, né? Não precisa ser daquele Não, Maria jeito. Virgínia fez isso com a gente. Mas foi Ela bom. fez, né, a Maria Virgínia? Inclusive, ó, manda um beijo para ela aí para a câmera aí, a Maria Virgínia, que aí depois a gente entrega. Um beijo para você. Você foi maravilhosa, viu? Igual aquele técnico, papai, a gente foi. Ótimo, ótimo. Porque a Maria Virgínia falou cada coisa, depois ela mais a Isabela. Que elas perguntaram para mim antes, Thiago, a gente tem restrição do que vai falar? Eu falei, não, gente, momento de você. Eu não pensei também que ia ser tão grotesco, né? Aí, quando depois acabou... Aí quando acabou, eu reuni só com as duas, né? Com a Maria Virgínia. As duas fazem medicina, uma lá em Maceió, a outra em Cuiabá. E aí, elas foram minhas alunas em Uberlândia. Aí elas começaram a... Thiago, você acha que a gente exagerou? Que isso, não. Eu só vou ter uns 4 alunos mortos de hoje para amanhã. Mas de bom, não exagerou, não. Mas foi muito bom. Às vezes esse sacode dentro do grupo é mais fácil, que eu, como coordenador, vou ficar pensando assim... Tem um celular tocando aqui. Deixa eu tocar, desliga depois. Então beleza. Ó, a Simone vai só desligar ali o celular. Cuidado com os fios, Simone. Gente, o estúdio aqui é lotado de fio, viu? É isso, é estúdio. E aí... Queria comentar também, porque igual a Simone estava falando, sexta-feira, a gente se reuniu no grupo e foi um dia que a gente tirou para poder discutir, falar sobre, gente, vamos conversar e tal. E foi até, ela comentou dos choros, foi até eu, inclusive. Chorei porque, assim, durante a semana passada, eu falei, gente, meus estudos não estão rendendo tanto. Aí a consciência começa a pesar, você começa a ficar mal, falar, meu Deus, meus estudos não estão rendendo. E o que me motivava, minha âncora, falar, não, vai ter o grupo de estudos à tarde. E sexta-feira foi um desses dias que eu acordei na parte da manhã, não consegui focar. Eu colocava lá o exercício para me fazer, a aula para me assistir, eu não conseguia absorver, não conseguia focar. Falei, gente, o que eu vou fazer? Comecei a chorar. Porque se bate o desespero, né? Mas aí eu tinha aquela, não, vai ter o grupo de estudos à tarde, a gente vai poder conversar e tudo. Aí foi isso, né? Chegou à tarde, o horário de estudo, né? Da gente começar. Às 1h a gente foi, ingressou, começou, fez as atividades. Aí eu já comecei a ficar melhor, comecei a ficar mais feliz, a gente começou a fazer as atividades. Aí, quando veio, a gente tirou para conversar. As meninas, a gente foi, conversou, se aconselhou. Eu chorei muito. Mas, assim, foi muito motivacional. Aquilo me deu forças. Falar, não, eu tenho que continuar, eu tenho que batalhar. E o grupo de estudos, ele é importante não só para a gente ir lá resolver os exercícios, as atividades, ele é importante também para você conversar, falar, não é só eu que estou passando por isso, as meninas se abriram também, conversaram, cada uma falou uma coisa, a gente não, ela também está passando por isso, a gente vai se ajudar. Então, assim, a gente não se ajuda só nessa questão do aprendizado, nessa questão do emocional também, porque a gente que é estudante, né, a gente tem muito disso também, de falar, meu Deus, hoje eu não estou tão bem assim para poder estudar, os estudos não estão rendendo. E quando a gente se reúne lá no grupo de estudo, a gente conversa, fala sobre isso e dá um ânimo. Outro dia eu já estava renovada. Então, assim, precisa, né? Chorar é bom. Então agora eu estou entendendo tudo. É por isso que o Breninho me pediu uma foto minha para colocar na carteira dele, porque vocês entenderam o que era para motivar ali e tal, né? Entendi. Ô, galera, vamos lá, ó. Tem muita gente falando boa tarde aqui. Agora que eu tô rolando o chat aqui, o chat tava paradão aqui, ó. Ô, Pedrão, como que eu faço para poder entrar num grupo de estudo desse? Pedrão, a gente vai organizar, maluco. É isso. Agora que eu tô lendo o chat, gente, eu tô pensando assim, ninguém comenta nada no chat, não fala nada, é porque o chat tava travado lá para cima. Olha só, ó.
Gente, pergunta. Se tiver pergunta, pode fazer. Eu vou continuar com a conversa aqui. Como? Ô, Milene e Nayara, vocês dão um oi aí, porque o áudio foi mudado aqui. Oiê! Graças a Deus. Lindo. Thiago. Pode falar, Eu Nayara. posso falar rapidinho? Não, rapidinho não, demora. Pode falar. Não, é porque enquanto você estava falando aí em qualidade e quantidade, eu me vi muito nessa expectativa, porque ao longo dos anos, eu entrava, você sabe, você conhecia a minha rotina, eu entrava no cursinho às 7 horas da manhã e saía quase 10 da noite, né? E aí não tinha qualidade nos estudos, né? Ficava ali massivamente uma questão, ou resolvendo uma só matéria e não desenvolvia muito. Você pode falar, Nayara, que esse cursinho é meu também, tá? Você pode falar que... Tipo assim, porque senão fica pensando assim, tá falando do outro cursinho. Não, não. Eu sou um dos donos desse cursinho que ela está falando. É uma outra proposta de estudo, né? Porque estudar desse jeito que a gente está estudando é diferente, exige uma estrutura diferente, e a proposta lá é o aluno ter o seu espaço, estudar o dia inteiro. Tem gente que não adianta nada que eu falo, estudo em grupo. A pessoa quer estudar sozinha, na baia, o dia inteiro. Então, tem essa proposta Talvez lá. seja o jeito da pessoa estudar. Exatamente. A gente respeita, né? Mas continuando. Não seja ruim também, eu gostava muito do jeito que a gente estudava lá, mas eu acho, assim, do jeito que a gente está estudando agora, do método que a gente está estudando agora, está desenvolvendo mais para mim, né, quanto aluna. Então, tem me ajudado muito nessa expectativa. Ou até uma pergunta que eu queria... desculpa, Eu acho pode que agora sim é mais qualidade, né, do que tempo. Apesar de, igual os meninos falaram, que a gente às vezes fica pouco tempo, fica mais tempo, agora sim é mais qualidade, né? Ótimo, e é o que eu entendo. Até quero fazer uma pergunta para vocês, né? Existem pessoas que vão querer continuar estudando do jeito que estudava antes, né? Então, assim, existe essa realidade. Tiago, significa que o método que você está apresentando é o melhor do mundo? Não. Não, inclusive é importante a gente dizer isso, né? A gente tenta fazer o nosso melhor, não é o melhor do mundo, é o melhor que a gente pode fazer. Eu entendo que eu, como pessoa, Tiago de Deus, tenho buscado com uma constância muito grande, sempre propor ações melhores para os meus alunos, para eles conseguirem mais rápido aquilo que eles estão buscando, que é a aprovação. Cursinho é onde eu me realizo, e é onde eu meto a cara sempre, estudo sempre novas possibilidades. De 2018 para cá, quando eu comecei a ter contato com essa realidade na prática, já vim estudando desde 2017, eu me encantei e tenho tentado, né, instigar os alunos de uma maneira geral a fazer dessa maneira. A grande maioria fala o que a Dani falou ali mais cedo. Ai, mas será mesmo? Tipo assim, o Thiago nem passou para medicina, como que ele está falando, como que eu vou estudar para passar para medicina? Hoje em dia tem muito disso, né? Então a galera começa a questionar o método mesmo, a perspectiva. Lembrando, talvez não vai funcionar para todo mundo. Nem todo mundo está aberto a sentar num grupo e discutir o conteúdo. Mesmo que aquilo levasse à aprovação dela, ela não está disposta. Ponto. Então, existem outras possibilidades sempre. Mas aí uma pergunta para quem quiser responder. Pode até ser o Brenin, que ainda não falou muito, né? O que vocês têm percebido nas matérias que têm mais dificuldade? Tipo assim, tem ficado mais fácil ou mais difícil de entender na aula do professor, quando você discute em grupo? Eu quero comentar sobre isso, gente. Igual eu comentei antes, eu tenho muita dificuldade em física e matemática. E no grupo de estudo, agora a gente priorizou fazer questão, né? Mas a gente também tem uma forma de estudar que é pegar o conteúdo antes por exemplo, hoje à noite vai ter tal matéria. A gente pega aquele conteúdo para poder estudar antes e discutir, né? A gente vai ler o conteúdo, e a gente fala, fulano, eu entendi isso, a outra pessoa vai, eu entendi aquilo. Quando vai chegar à noite, o professor vai falar, a gente absorve muito melhor. Então, assim, para mim tem ajudado bastante. E também, agora que a gente está resolvendo as questões e tudo, né? Foi igual eu falei, muitas vezes a gente vai pegar uma atividade para poder fazer lá que eu não sei fórmula, não sei nem por onde começar. Aí, por exemplo, vai a Nay, Simone, me lembra, e fala, não, a gente vai usar tal fórmula, a gente vai fazer assim. E aquilo a gente absorve mais aquilo. Fala, nossa, agora eu sei fazer, se cair uma questão dessa, eu sei fazer.
Então, assim, tem me ajudado bastante, principalmente os conteúdos que eu tenho mais dificuldade, que é física, matemática, né? Tem me ajudado bastante. Muito bom. E aí, já vou ligando, né? Existe alguma matéria que é melhor ou pior de estudar em grupo? Tipo assim, tem alguma matéria que nunca funciona e uma que funciona sempre ou não? Todos A os gente- conteúdos, né? Pode falar, A né? gente tinha priorizado, quando a gente resolveu estudar, né? A gente tinha sentado para ver quais matérias a gente tinha mais dificuldade e quais tinha o peso maior para a gente, né? E aí a gente priorizou as exatas e as biológicas, né? Tem mais peso para a gente e as outras matérias a gente prefere estudar sozinho. E quando tem alguma dúvida, assim, a gente vai mandando no grupo mesmo. E quando alguém tem a disponibilidade de ajudar, e é isso. Ó, adorei, porque, por exemplo, não são todas as matérias, então, que vocês se reúnem para estudar. Vocês só estudam aquelas que são mais capetosas mesmo, difícil, com força, que o grupo entrou em consenso e entendeu que são as mais difíceis. Eu já tive alunos que eram perfeitos em exatos, o problema deles era as humanas. Os caras não eram bons nas humanas, o cara não sabia nada de Revolução Industrial, de Primeira Guerra Mundial, e aí os caras precisavam estudar em grupo exatamente essas matérias. Nas exatas eles iam bem e tal. Então, existe essa diferença, né? Dependendo do grupo, e aí isso vai muito para o grupo, uma matéria é melhor que outra para estudar em grupo, e as outras você estuda individual. Porque tem aluno que pensa assim, nossa, eu vou ter que estudar tudo em grupo? Santo Deus, não é necessário. E outra coisa, vocês continuem estudando individualmente também. O que é importante destacar, porque senão o aluno, a galera que está assistindo a gente vai pensar assim, mas então eles só estudam quando eles estão reunidos? Lógico que não, né? A ideia é que vocês estudem, além do estudo em grupo, também individualmente, para entender as próprias dúvidas e levar até para o grupo, né? Pô, eu não consegui fazer isso. Melhor, não é nem escrevendo hoje em dia, é digitando, né? Não consegui responder. É áudio. É porque agora a gente acelera duas vezes, dá para poder mandar. Mas essa realmente é a nossa rotina. A gente faz as nossas questões individuais, a gente presta concurso que não é comum ao grupo, né, igual a Milene fez, concurso vestibular no Sul, eu fiz vestibular no Rio, e a gente leva questões que a gente está em dúvida para o grupo, e aí a gente quebra a cabeça e consegue chegar a um resultado comum. Muito bom. Você falou uma coisa que eu queria comentar e estava esperando alguém soltar um ponto. A Milene prestou UniOeste, agora há pouco ela fez Estadual de Londrina, sendo minha aluna. A Nayara presta Universidade Federal de Uberlândia, a Simone presta Universidade Federal de Uberlândia, a Dani presta, a UFO, o Breninho presta UFO, todo mundo aqui presta Enem, a Simone prestou o UERJ, ou seja, todos nós aqui prestamos processos seletivos diferentes. E isso não viabiliza o estudo em grupo, porque, pelo contrário, vocês estão ganhando mais experiência. Quando vocês pegam editais diferentes, vocês começam a ter a capacidade de comparar a prova. O que eu escutei, eu acho que foi da Simone. Nossa, a prova da UF é tão mais difícil do que a prova fulano de tal. Aí vocês começam a entender que tem provas que vocês vão achar mais fácil. E quando o aluno começa a achar uma prova fácil, eu começo a falar assim, Deus do céu, meu trabalho está valendo a pena, estou conseguindo êxito. Porque acabou, daqui a pouco é aprovação. Então, o cara começa a ter capacidade de comparação de editais. Porque vocês estão em experiências diferentes. Aquilo que o Pedro perguntou ontem, o Pedrão perguntou ontem, você acha que é de boa mudar ali o edital, prestar provas diferentes? Eu acho que é muito importante. Enquanto você não está fazendo vestibulares diferentes por conta da distância, Nayara, Dani, você vai fazer também aquela prova do Mato Grosso do Sul lá? Quem que vai fazer aquela prova? Você Só a Nayara. Só a Nayara, vocês desistiram. Não, eu queria entrar no avião então, fazer ainda prova lá. Inclusive, uma coisa que eu tenho que falar, né? A prova da Universidade Federal de Uberlândia que a gente está comentando tem aplicação em Uberlândia, tem aplicação em Patos de Minas, e agora tem em Belo Horizonte. Como nós estamos em Juiz de Fora, aqui no estúdio, a Simone, a Dani, o Breno, temos mais alunos que vão, nós vamos juntos, eu vou com a galera, a gente vai para Belo Horizonte fazer prova. Então, assim, a perspectiva de estudo, ela também vai nessa de acompanhar nos processos seletivos e fazer provas diferentes, para ganhar força. Eu iria acompanhar a prova da UEL lá em Londrina, mas na semana que estava acontecendo a prova, eu estava de Covid.
Eu peguei Covid faltando 15 dias para a prova da UEL. Foi horrível, foi muito ruim, assim. A tristeza de não estar lá. Foi muito bom, que ainda assim eu consegui dar as minhas aulas de casa, apesar da Didi e do Thor estar esgoelando nas aulas, mas ainda assim foi legal. Mas essa ideia que a Simone relata aqui, dos processos seletivos diferentes, cara, isso é fundamental para vocês conseguirem absorver o conteúdo. Porque... Eu fui fazer a prova da IAR, da Aeronáutica. Sim, que inclusive eu estava com você, né? Isso, estava comigo lá. Eu vi questões que eu nunca vi na minha vida. E aí eu fiz questão por questão. Agora, se cair a questão em qualquer vestibular, já mata a questão. Para falar que quanto mais exercício você faz, quanto mais questão você faz, maior a chance de tu pegar uma coisa que tu já viu. E vai dar certo. É verdade, isso que o Breninho falou é verdade. Tem uma máxima, que é a máxima do concurseiro, e disso eu entendo um pouco, passei pelas 3 instâncias. Tem uma máxima do concurseiro que é: quanto mais concurso você fizer, mais experiente você é. Você vai se tornando, mesmo que você não queira fazer concurso, você não quer assumir aquilo, você não quer, mas você faz, porque você precisa ganhar experiência para o concurso que você quer. Então, essa questão do que o Breno falou, cada vez que a gente vai fazendo um processo seletivo, mesmo como o Thiago falou, alguns processos seletivos a gente acha muito difícil, mas a gente tem que encarar e fazer, porque isso vai trazendo bagagem para a gente alcançar aquilo que a gente quer. E isso é importante, porque eu achava que a prova da UF era difícil até uma certa época da minha vida. Aí eu fui dar aula para a prova da Universidade Federal de Goiás, UFG. Hoje em dia não tem vestibular mais. Santo Deus. Cada questão de geografia da UFG que aparecia na minha mão, eu falava assim, Deus do céu, tá amarrado. Aí, a prova da UFG não existe mais. Eu considero ela tipo assim, de histórica, mais difícil que eu dei aula na minha vida. Quando um aluno chegava, gente, eu confessando aqui, ó, quando um aluno chegava para mim, uma questão da UFG, Tiago, não dei conta de fazer essa. Eu falei assim, não, então pode entregar para Deus. Não tem jeito não, isso aqui nós está fodido. E aí, eu realmente achava difícil. Aí, com o passar dos anos, eu fui aprendendo, aí comecei a dar aula para as bancas de São Paulo. Fazer aula para o vestibular da USP, para a Unesp, então para a Unicamp. Eu pensei assim, cara, de nome, né? Você pensa assim, nossa, mega difícil. Quando eu comecei a pegar as provas, eu não posso dizer que as provas são fáceis. Mas sabe o que eu gostei das provas? Elas têm critério, elas têm uma boa estrutura, elas não fogem à luta, elas são organizadas, elas não são feitas por bancas irresponsáveis, são maravilhosas. Aí, é difícil? É difícil, você tem que saber conteúdo, mas são provas que te instigam a querer estudar mais. Bom, a sensação que eu tive. Aí eu comecei a dar aula para a Universidade de Brasília, né? Para a banca CESP. 4 questões diferentes, questão de... Cara, quanto mais eu fui vendo provas no Brasil, até que eu trabalhei com a prova da UEL, eu vou, sendo muito sincero, né? O Josué é o dono da página, junto com o Belfort, com o Tainara ali, do Foco Médio AI, que trabalha com foco na Estadual de Londrina. Ele foi meu aluno em Paracatu e hoje faz medicina na UEL e faz um trabalho maravilhoso de mentoria com a galera que vai prestar o UEL. E o Josué foi prestar Londrina e passou. Tipo assim, não foi deu dar aula de Londrina na sala de aula, mas aí quando ele tinha dúvida ele perguntava. Quando eu comecei a ver as questões da banca de Londrina, cara, eu achei espetacular. Sabe? Uma banca equilibrada, crítica pra caramba. Então, quanto mais o aluno... E isso eu, enquanto professor, estudando provas para poder dar aulas melhores. Vocês, alunos, estudando provas, vocês vão conseguir fazer provas melhores. Encarar o vestibular com conhecimento muito mais amplo e até com uma tranquilidade maior, que eu acho que é o que ferra muito o aluno no dia do vestibular, é não estar tranquilo. É muito difícil eu virar para mim e falar assim, galera, na aula diversa, fica calmo, vamos lá. O que o aluno quer fazer comigo quando eu falo que ficar calmo? Não, no mínimo ele quer xingar minha mãe, ele quer bater em mim. Tipo assim, como assim fica calmo? Como você quer que eu fique calmo? Que jeito, seu doente? Eu vou ficar calmo como? Eu vou fazer um vestibular, mas encarar a prova com tranquilidade é um ponto extremamente importante para você se dar bem. Porque não dá para ser diferente, você vai ter que fazer a prova. Se você chegar lá extremamente nervoso, você vai esquecer conteúdo, vai tremer. Eu não fui aprovado no exame de direção porque eu estava com a perna tremendo por estar nervoso.
Um deles eu não passei por estar nervoso, ponto. Então, a tranquilidade, ela vem quanto mais segurança a gente tem na prova. Realidade. A tranquilidade vem quando a gente tem maior segurança naquilo que a gente construiu ao longo do tempo de estudo. E é importante a gente falar, né? Significa que estar tranquilo e seguro é estar aprovado? Não. Não significa. A gente não tem a certeza do que nós estamos fazendo vai ser oficialmente o nosso cartão de entrada para o ensino superior. Mas a gente está fazendo tudo que a gente pode fazer de melhor, que é o que a gente comentou agora há pouco. A gente não faz o que é possível fazer, porque o que é possível pode ser muito pequeno diante da gente, daquilo que a gente pode fazer, que é o nosso melhor. Então, a minha pergunta agora aqui vai ser a última. Eu vou fazer a última pergunta para poder encerrar as minhas perguntas para o grupo, e aí o grupo vai comentar o que quiser. Quando foi apresentado, a Dani já falou que fica meio com o pé atrás, né? Mas quando foi apresentado para vocês a proposta de estudar em grupo? Desde o começo, vocês acreditaram que ia dar certo? Não. A Milene balançou a cabeça negativamente, porque talvez não apareceu na tela. A Simone e a Dani falou que não. Você, Breninho? Eu comprei a ideia de começo. O Breninho... Pelos argumentos que o senhor me deu. Mas porque você estava mais próximo, né? O Breninho estava aqui comigo todo dia, então ele escutava, eu estudando a parte teórica do processo todo, né? Falando com ele. Então, talvez o Breninho fosse o único. E por causa da Liga, né? Que você falou, porque tinha experiência da Liga. A galera nem todo mundo sabia da Liga, que era a escola que eu tinha lá em Uberlândia, que desenvolvia essa perspectiva. Mas eu pensei assim, eu sempre estudei assim, nunca deu certo, o cara falou que um monte de aluno estudou assim, deu certo, é esse então que eu vou. Acabou, né? Sinceramente, no começo o que eu achei foi, eu acho que não vai dar certo, eu vou perder tempo, eu vou deixar de estudar uma coisa que eu poderia estar estudando, foi o que eu pensei no começo. Mas aí depois que eu entrei, eu falei, nossa senhora, eu tô ganhando, não tô perdendo nada, né? Porque quando você entra, quando você vê, quando você tá ali, você tá vendo que tá agregando mesmo, você tá fixando matéria, você tá entendendo o que você não sabe. Igual a Dani falou, eu também tenho muita dificuldade em exatas, muita dificuldade mesmo. Então, estando ali com o pessoal, eles me ajudando, me ensinando, tem fórmula que eu nem sabia que existia. Aí eles falam, Mi, é isso aqui e tal. Eu fico, gente, como eu não tinha vocês antes? Muito bom. E Simone, você não respondeu. Não, então, eu pensei assim, eu falei, nossa, eu que tenho já pouco tempo, trabalho e estudo, e são múltiplos papéis na pouco vida. Tempo para estudar, viu, gente? Pouco tempo. Porque senão vocês pensam assim, pouco tempo que trabalho e estudo, não é que eu estou falando que você está vendo, não, pelo amor de Deus. Só para explicar, a Simone tem pouco tempo disponível para estudar, além das atividades dela. Eu não contei, né? Mas a Simone trabalha no hospital, faz plantão, noite sim, noite não, né, Simone? Às vezes noite sim, noite sim, noite sim, noite sim. Então, assim, e ainda assiste aula, faz curso para poder estudar, não é fácil, mas continua. Não, então, é justamente o que as meninas falaram, né? Falei, meu Deus, eu tenho tão pouco tempo para estudar, ainda vou ter que estudar em grupo, e às vezes ter que estudar uma coisa que eu já estudei, que eu já sei, ai, que saco, pensando antes, né? Falei, mas tudo bem, vamos lá, vamos ver no que dá. E quando eu cheguei no grupo, eu me deparei com uma realidade assim, caramba, o que eu sei eu consigo passar, e o que eu não sei eu consigo receber, eu consigo aprender de forma descontraída. E assim, a gente se tornou uma família, a gente se fala de manhã, à tarde, à noite. Eu estou no plantão, eles estão mandando mensagem, eu estou respondendo. Então, assim, a gente acaba, a gente criou uma afinidade muito grande, né? Então, assim, uma coisa que uma professora fala, posso falar o nome dela? Pode. Patrícia, de português. Aí, ó, inclusive a Patrícia tem projetos maravilhosos de educação. Legal pra caramba. Então. Uma coisa que ela falou, todo lugar é palco para aprendizagem, né? E é verdade. Às vezes a gente está em alguma situação
que não é o estudo, a gente lembra, a gente acaba comentando, falando, traz exemplos. Então, assim, a gente consegue trazer o nosso dia a dia para dentro do grupo para dali tirar uma conclusão que traz um resultado para os nossos estudos. Isso é muito legal. É estudar sem pressão, é estudar sem... se divertindo mesmo, a gente se diverte, né? Nós nos divertimos e estudamos ao mesmo tempo, e aquilo fica depois ali fixado ali na cabeça, né? Antes da Dani falar, sabe de onde que eu acho que vem essa segurança do estudo em grupo? Todos nós passamos aqui pela fase de ensino fundamental e médio. Lembra quando a professora de biologia mandava a gente fazer um trabalho em cartolina, aí a gente ia se reunir na casa do amigo para fazer o trabalho em grupo? O que a gente menos fazia era o trabalho, pô. A gente jogava bola na rua, brincava de pique-esconde, o que menos a gente fazia era o trabalho. Pode associar também. Não, mas quantas eram as oportunidades que a gente tinha de reunir com os brothers para fazer coisa boa? Porque a gente gosta de se reunir para fazer coisa boa, igual o almoço nosso ali. Nossa, eu me sinto realizado quando eu consigo almoçar, tomar café com as pessoas que eu gosto. E aí, quando a gente se reunia quando criança para poder fazer os trabalhos, com a nossa equipe, cara, lógico que a última coisa que a gente queria é fazer o trabalho, né? Jogar a bola, fazer bagunça. Eu não vou falar a parte do crush, porque hoje eu sou casado, mas fazer outras bagunças, muito bom. E aí, hoje, o grupo dá uma segurança, porque, de certa maneira, vocês estão se divertindo, mas a mentalidade, a maturidade é outra. Então, vocês vão conseguir fazer as duas coisas, se divertir e aprender ao mesmo tempo, né? Então, acho que puxa um pouquinho mesmo essa alegria de estar de galera. Eu tive notícias recentemente que esse aluno que falou para mim que ia ficar órfão de cursinho, continua estudando, e o grupo de estudo deles até hoje é o grupo de WhatsApp que ele mais cativa, que ele mais movimenta mensagens. Ele não perdeu a relação com as outras componentes do grupo dele. Eram também um grupo de 3 meninas e um menino. Era tipo assim, era a maioria mulheres, e aí ele permaneceu no grupo junto com elas, e eles trocam ideias constantes. Aí, tipo assim, ele falando assim, pô, Thiago, de vez em quando a gente vê suas coisas comentando no grupo lá, que dá saudade. Eu falei, não, tá amarrado, sai fora, saudade não. Porque passou, foi para outra, tipo assim, evoluiu, sabe? Lógico que fica saudade, mas o grupo permaneceu. Ou seja, o que vocês falaram, vira uma família, vai para além da ideia de estudar. E assim, também, Thiago, eu vejo que foi um baque para a gente, né? O ano passado, ter que sair da sala de aula, ter que estudar em casa. Eu acho que foi para todo mundo, independente de região, de lugar, de idade, foi um baque muito grande. E esse ano, a gente está conseguindo se adaptar um pouco, mas ainda é uma realidade diferente. Uhum. E eu acho que o grupo, pelo menos para mim, me ajudou a romper um pouco com esse novo normal, né? Ou a me adaptar melhor, mais confortável, no sentido de avançar mesmo, entendeu? Então, estudar em grupo, hoje, para mim, é uma assim, caramba, é possível, vamos lá. Tipo, eu estou em casa, mas eu estou junto, estou com eles. Então, assim, para mim é uma motivação para essa nova realidade, Sim. Entendeu? Então, assim, estudar em grupo hoje não me é assim em tanta defasagem no sentido de não estar na sala de aula, não poder estar ali, calor humano, né? Então, assim, é muito bom, é como uma adaptação mesmo a esse momento, entendeu? A união faz a força, não tem jeito. A gente sozinho, a gente vai até um certo ponto, mas junto a gente vai muito além. Que é uma característica do volvismo, que é a ideia de coletivização ali do trabalho, né? Os trabalhadores são responsáveis muito pelo que fazem, então eles se unem, porque eles vão carregar a responsabilidade juntos, mas nessa perspectiva de ganhar força, de pensar ali no crescimento. Tem até um detalhe, né? A Dani e a Simone se conheceram pessoalmente hoje, né? Aí passa lá para elas. A gente estava aqui no estúdio, a Dani chegou primeiro para almoçar, depois a Simone chegou. Tanto é que elas não conhecem a Nayara ou a Milene pessoalmente. Olha, né? A Dani é mais bonita ainda pessoalmente. Esse grupo é de gente muito bonita, velho, santo Deus. Ou seja, eu falei isso desde o ano passado, eu não lembro de quem que eu ouvi, tá? Eu não vou falar quem falou, porque eu não lembro mesmo.
mas que a gente não está isolado, porque falava muito em isolamento social, né? A gente está distante fisicamente. Nós estamos fazendo um distanciamento físico, mas a gente não precisa deixar de socializar as nossas ideias, que eu acho que essa ideia de união faz a força. Talvez, se você se programasse para estudar às 7 horas da manhã e acordar às 6h30 para estudar às 7, sozinho, por algum motivo, talvez você desistisse de si mesmo. Mas quando você está com um grupo, é muito difícil desistir das outras pessoas. A gente não deixa ninguém para trás. A Dani, a gente estava aqui esperando a Simone para almoçar e a Simone mandou mensagem assim, nossa, o Uber está cancelando a minha viagem. Aí eu falei, a gente espera... Gente, posso confessar? Foi por isso que a gente atrasou um pouquinho? Foi por isso que a gente atrasou? Porque a gente não desistiu da Simone almoçar com a gente. Então, a ideia de grupo mesmo. Eu falei, ó, vamos esperar, porque um soldado não pode ficar para trás, né? Mesmo com fome. Mesmo com fome, então não fica. Então, o grupo carrega muito, né? Essa ideia de galera, né? Agora que eu estou vendo que o Luiz ali nos abandonou, depois ele vai ver o meu abraço aí, quando ele vê o finalzinho gravado. Então, essa perspectiva de estar junto, de fazer em grupo, fortalece mesmo, ganha força. E quando um está fraco, a parte da motivação, cara, isso é muito importante. Quando um está fraco, o outro vai ali e levanta. Aí vai se sustentando, porque, vamos pensar, são 5 dias da semana para estudar. Vamos supor que um dia da semana, cada um vai estar fraco. Cada dia, cada um vai ter 4 pessoas do lado para ajudar a levantar. É lógico que a gente não gosta de pensar que isso é uma realidade, espero que não seja mesmo. Mas se acontecer, a gente tem muita gente em volta. Nós somos seres humanos. Não dá para fugir dessa realidade. Né? Ninguém aqui é perfeito, a gente não consegue estar em alta o tempo inteiro, a gente não consegue extrair o melhor de nós mesmos o tempo todo. A gente tem que dar o nosso melhor. E quando a gente sente que não está dando o melhor, é muito importante que a gente grite, fale para quem está próximo de nós. E como vocês estão de grupo, não vai nem ter muito esforço, né? É só falar, ó, galera, não estou bem, não estou conseguindo, e aí vocês vão se ajudando mutuamente. Cara, A gente muito fala importante. assim, hoje eu tô surtando, aí a outra não surta não, vai dar certo. Toma Coca-Cola. Eu tomo Coca-Cola. Cara, não traz saúde, mas traz algum momentinho de alegria ali, né? A bolinha explodindo na boca, né? Mas sempre tem um momento de surto de alguém, a gente vai lá e abraça. E mesmo distante, né? Fisicamente, né? O abraço até pode ser virtual. Ó, a galera não mandou nenhuma pergunta, cara, é histórico, né? A primeira vez que ninguém manda pergunta, né? Inclusive, tá com 1% de bateria. Nossa, Tarcísio, ajuda nós aqui. Ou todo mundo entendeu tudo. E a partir Não, daí, todo mundo vai estudar em grupo. Tipo assim, eu acho que a partir de esse vídeo vai rodar a internet inteira e a gente vai passar todo mundo do Brasil inteiro estudar em grupo, vocês vão disseminar a ideia. O netbook tá acabando a bateria. Aí, galera, o seguinte, esse momento de hoje, ele só vai se completar quando vocês, de hoje para amanhã, porque vocês também estão inseridas na semana de treinamento, fizerem uma atividade que eu vou enviar no grupo logo depois que o nosso bate-papo acabar. Então, eu separei 6 perguntas para que vocês respondam. Amanhã nós vamos ter um outro podcast, agora com uma realidade diferente. Hoje a gente falou com uma galera que está estudando, que está aqui, frenético. A gente agora vai realizar um podcast amanhã com a galera que acabou de ingressar no sonho, no curso dos sonhos. Eu não vou falar quem são as pessoas, mas eu quero te mostrar o processo de estudo agora e o processo já da galera que, aplicando parte daquilo que a gente está falando, já está na faculdade. Então, é muito importante para a gente entender que, velho, dá certo. Sabe? Vamos fazer, vamos colocar em prática porque funciona. E aí vai uma atividade para o grupo do WhatsApp de vocês. São 6 perguntas. Dessas 6 perguntas, algumas delas, vocês inclusive vão poder utilizar amanhã para poder perguntar na hora do podcast. Foi até por isso que eu fiz o comentário. Pô, não tem nenhuma pergunta. Às vezes a galera não consegue formular perguntas ao longo do podcast para participar. É interessante que seja interativo. Então, amanhã, vocês vão participar de um podcast
eu acho que é às 14 horas mesmo, eu não lembro, tem que olhar no cronograma, mas eu mando o horário do mesmo jeito, eu mando o horário, o link lá no nosso grupo para a gente poder participar. Eu queria muito, eu não sei se é possível. Não, ainda pode falar qualquer coisa, não estamos acabando, não. Eu queria muito fazer um agradecimento em relação ao ano passado. A gente não tinha essa metodologia de estudar em grupo oficialmente, mas tiveram 2 pessoas que me ajudaram muito ano passado, e eu queria agradecer aqui publicamente, que é a Mafalda, a Júlia dos Santos. Ah, meu Deus! Ela está aí, a nossa Mafalda. E, assim, ela foi muito importante no meu processo de aprendizagem, mesmo que não foi um grupo de estudos, mas ela sempre me mandava conteúdo e me ajudou muito nesse processo. Eu sou muito grata a ela. Coraçãozinho. Ela é linda, maravilhosa. A gente ainda tentou, né? Lembra que a gente se reuniu na biblioteca? Uhum. Tentamos no presencial, mas não deu. E também, nossa, linda demais a Júlia. Te amo, Júlia, maravilhosa. Te agradeço mesmo, viu? De verdade. E também agradecer a Camila. Eu não sei se ela está aí, mas a Camila, assim, Camila Carpanês Soares, né? Espero que ela esteja aí. E agradecer, porque pessoas... eu ouço, já ouvi isso na igreja, né, que a gente faz parte, que é entre nós e o nosso milagre, sempre existem pessoas. E eu sei que, além do grupo que a gente está tendo aqui, essa equipe maravilhosa que eu estou inserida hoje, nossa, que eu sou muito grata a Deus por isso, pela vida de cada um, eu também agradeço pessoas como Júlia e Camila, que me ajudaram muito ano passado. Ano passado eu me lembro que eu era muito, muito crua em algumas matérias, meu Deus do céu, só elas sabem, né? As perguntas que eu fazia nas aulas, mas assim, elas me ajudaram muito e eu agradeço, viu, Julinha, viu, Camila, muito obrigada. Esse curso tem uma equipe incrível, maravilhosa e pessoas assim que são, para mim, inspirações muito grandes. Vocês também são importantes para mim, gente, de verdade. Obrigada. E ela é chorando mesmo, porque a gente sabe que é, viu? Ela é maravilhosa. Ô, Jaque, a Jaque quer falar alguma coisa aí. Tá com o microfone fechado. Abre o áudio aí, Jaque. Para de chorar. Tô falando que a Simone pegou pesado demais agora, não deu não, é? Poxa vida. Chama golpe baixo isso. Ai, gente. Jaque, obrigada. Vocês são incríveis e a gente torce muito por cada um de vocês, sabe? A gente vibra junto, a gente chora junto. E assim, meu Deus, eu não aguento. Muito bom. E no ano passado a gente tentou, né, se organizar para estudar em grupo, mas a pandemia veio, deu uma baqueada. Foi, no primeiro momento, todo mundo fica atordoado, né? É verdade. E a Camila e a Júlia, só para deixar claro, eram colegas de turma da Simone, né? Então, assim, às vezes, quem é Camila, quem é Júlia? Alunas que estudaram junto com a Simone. Então, assim, é muito importante reconhecer que a galera que está ali lado a lado, né? E a gente reconhecer os nossos pares, os nossos colegas, não como concorrentes, mas como colegas de turma lá no ensino superior. Tanto é que amanhã a gente vai falar com 2 pessoas que foram aprovadas pelo mesmo processo seletivo, estão fazendo o mesmo curso na mesma turma, tendo estudado com a gente aí recentemente. Então, assim, é muito isso, né? Ajuda, eu vejo muitas escolas ou instituições que pregam essa ideia de competição entre os alunos que estão ali. Eu acho isso muito cruel, porque a perspectiva maior não é simplesmente a aprovação, nós estamos lidando com vidas. Eu sempre considero isso, eu não sou médico nem nada, né? Mas eu sempre considero que eu estou lidando com pessoas, com sentimentos, com vida. Eu já falei para vocês o ponto de partida de eu pensar diferente, foi quando eu conheci a Adriane Sibert, que trabalha também com mentoria, é psicóloga. Então, mudou a minha percepção diante dos alunos. E hoje eu sempre entou esse canto, né? O cara que está ali na turma contigo não é o seu concorrente, ele é o seu colega de turma lá no ensino superior. Quanto mais você o ajudar, mais você será ajudado. Isso é uma realidade. Explicar o conteúdo para um amigo é obrigatoriamente entender melhor ainda aquele conteúdo. Se cair na prova, ambos terão a chance de acertar, sendo que a sua chance, já que você explicou, é maior do que a dele ainda. Mesmo que você tenha ajudado aí um colega de turma, você tem chance de entrar no ensino superior junto com ele. Então, assim,
São pontos importantes dentro de toda essa conversa. Vou abrir para todo mundo falar, para a gente poder encerrar. Quem quiser falar alguma coisa dentre nós aqui, fiquem à vontade, galera do chat, pode mandar alguma mensagem se for da vontade, mas aí. Eu quero agradecer, porque assim, o nosso grupo só foi possível também devido à coordenação, Thiago, já que a coordenação de vocês aqui é excelente. Mais pessoas estão aqui também que não aparecem nas câmeras. Embaixadores aqui. Isso tudo também foi muito importante para a gente se tornar o que a gente é hoje, né? Então eu queria agradecer a todos vocês também, Jaque que está aí, o Thiago e mais as outras pessoas da coordenação também, Carpício que está ali. Muito bom. Meninas, Milene, Nayara, querem falar alguma coisa? Eu queria agradecer também, é muito bom estar nesse grupo, né? Também quando o Thiago propôs, e aí ele falou que ia dividir o grupo, e aí eu vi a gente de câmera aberta na aula da noite, eu pensei, eu queria que fosse essas pessoas, né? Essas pessoas, e foi muito importante, é muito importante para mim. Todo dia à tarde, quando dá 1 hora, eu tô lá, gente, vai ter estudo, porque é muito bom estar com eles todos os dias. Milene? Quero agradecer também, principalmente ao Thiago, que me colocou no grupo, que falou pro Breno me colocar. Eu que não mandei mensagem pro Breno, porque o Breno tinha esquecido de me colocar no grupo. Ele me coloca no grupo. Que cretino! Eu tinha esquecido de te colocar. Não, mandei, Breno, você me coloca no grupo. E te mandar mensagem. Tenho que agradecer muito, vocês agregam muito na minha vida, nos meus estudos, e vocês já fazem parte, né, do meu coração, já estão dentro do meu coração, e não quero soltar mais. A gente sempre brinca no grupo que a gente vai fazer clínica junto, vai todo mundo vai montar um hospital, a gente brinca, vai fazer um hospital 5 e tudo mais. Mas é muito legal ver que todo mundo já tem uma certa maturidade, né? Que todo mundo entende que é um processo difícil, que não é fácil, e que cada um vai ter seu tempo, cada um vai passar no seu tempo. Claro que a gente quer que todo mundo passe junto, né? Mas a gente tem essa maturidade, que todo mundo tem seu tempo, cada um tem uma trajetória, né? E que a gente sempre vai se agregar e vai se ajudar. Então, sou muito grata a isso também. Ô, Milene, qual que é a aposta aí? Quem passar primeiro vai ter que fazer o quê? Pagar o Outback. Quem passar primeiro tem que pagar o Outback para todo mundo. Deus do céu, tomara que isso aí não provoque um boicote de aprovação, né? Porque quinhentão, né? Vai morrer quinhentão aí na brincadeira. Mas agora já aumentou a proposta. Todo mundo que passar vai ter que pagar Outback, entendeu? A rodada de Outback. Ah, entendi. Então não é só... O primeiro só vai puxar a linha. Ai, meu Deus, que bom então. E no caso, Simone, né? Simone já fez a prova do Rio, né? Já vai puxar o bonde. Amém, né? Amém. Vamos fazer 18 rogada, não. Amém. Amém, é isso. E aí, imagina, eu fico pensando, se todo mundo passa pelo mesmo processo, vai ter que organizar uma semana de Outback. Nossa, meu sonho. Eu só quero ser convidado, só isso. Só quero estar nesse. Breninho. Primeiramente, agradecer o meu grupo, que sempre está reunido com a gente, dando apoio. Quando a gente está mal, ajuda a gente. Conta da vida dos outros, ajuda também, dá opinião. Essa parte da pessoa. Mas eu queria contar uma experiência aqui para mim, que eu tive antes de agradecer tudo. Eu sou campeão estadual de vôlei masculino, e quando eu ganhei... Mas você tem que falar seu tamanho aí primeiro. Né? Entender que não existe barreiras. Nada, para nada, não existe barreiras. Não, você eu tenho 1,73 m. Não, você tem isso tudo? Tenho. Não, eu duvido. Nós vamos medir o Breno e vou colocar no grupo lá do WhatsApp. Não é possível. Mas eu sou tricampeão estadual de vôlei, 3 vezes. E aí, na última vez, quando eu ganhei, eu lembro que quando a gente deu a última bolada e a gente ganhou, o meu professor começou a chorar. E aí, ele nunca chorou no final. E aí, a gente chegou para ele e falou assim, Doval, o que está acontecendo? Desde 2003, que o meu time não ganhava,
foi a primeira vez que a gente foi para o estadual. A última vez tinha sido em 2003 e em 2016 a gente foi de novo. E aí ele começou a chorar. E a gente chegou para ele, Doval, o que aconteceu? Assim, pô, eu sou professor desse time desde 1998. Em 2003 foi a última vez que a gente ganhou. E esse ano é a última vez que eu ganho também, porque eu fui mandado embora e não tinha contato com ninguém. E ele aos prantos, porque a gente tinha sido campeão, ele tinha sido mandado embora. E ali eu entendi o que é ser professor, o sentimento de professor. E eu que estou aqui todo dia, vocês não imaginam os perrengues que o Thiago passa, as horas que o Thiago passa, tudo que ele faz para nós, que eu também falo, nós que estamos aqui, entendeu? Então, eu tive vários professores na minha vida, uns que eu tenho um carinho especial, mas existe 2. Uma chama Maria Cecília, que é de Além Paraíba, e o segundo, que ocupa espaço especial no meu coração, é o Thiago. Porque desde o dia que ele entrou com a camisa xadrez, com o cabelo cacheado, perguntar qual que é a diferença de geopolítica e geografia política na aula, ele mudou literalmente a minha vida. O Thiago e a Maria Cecília nunca fizeram coisas por mim que nenhum outro professor fizeram por mim. Eu falo que meus pais são de Além Paraíba e Juiz de Fora meu pai é o Thiago. Tanto é que eu chamo ele de pai, entendeu? Então, eu tenho um carinho especial pelo senhor, você sabe muito bem. Tá vendo que eu falei que a foto da carteira não era da carteira? Muito entregado, cara. Fala sério, né? Solta coração aí, gente. Sério. Tudo que o senhor faz por mim. Clica no coraçãozinho. E a Jaque, a mais bonita desse Brasil também. Jaque, obrigado por tudo. Eu te amo, Breninho. Muito bom. A Jaque, maravilha. Muito bom. Galera, eu me segurei, viu? Eu consegui. A Jaque limpou as lágrimas ali, né? E tal. Mas a Jaque, a gente está trabalhando, assim, frenético, né? Desde o dia 2 de janeiro de 2020, né? Eu cheguei aqui dia 1º de janeiro de 2020, Juiz de Fora, e desde o dia 2 a gente está trabalhando muito intenso, assim, para poder mudar algumas realidades, melhorar a perspectiva de aprovação dos nossos alunos, um trabalho que eu sempre encaro com muita seriedade, mas com muita paixão também, eu gosto muito do que eu faço. E escutar isso é muito bom, eu acho que é uma das principais maneiras de manter o nosso trabalho em alta, a gente fazer o que tem feito. Eu recebi uma mensagem agora há pouco de uma das alunas que participou do preparatório da Estadual de Londrina, junto com a Milene. Inclusive, eu nem sei de que estado que ela é, um DDT que eu nunca vi na vida. Eu juro, você sabe? Não. Aquela que eu mostrei para você. Tô ligado. Aí, tipo assim, Thiago, eu estou fazendo cursinho no lugar tal, mas só para te falar, eu ganhei a bolsa e tal, queria estar estudando contigo, mas suas aulas de geografia estão fazendo muita falta, muita falta. Eu já leio, assim, o olho enche d'água e tal. Então, é muito bom, eu particularmente gosto muito, acho que quem não gosta do reconhecimento deveria passar a gostar, porque é importante para a gente continuar crescendo. Eu acho que essa discussão, ela precisa ser ouvida por um número muito grande de pessoas, as pessoas precisam pensar nisso. Então, quando o vídeo for para o YouTube, gente, compartilha esse negócio mesmo, sabe? Comenta, coloca ali, pergunta se quiser perguntar, a gente responde também. Mostra para alguém que você acha que precisa. A gente sempre tem um amigo que talvez está perdido ali, não está sabendo estudar, não se encontrou ainda, que pode ainda dar tempo, né? Nós estamos fazendo uma semana para poder todo mundo entrar nas aulas oficialmente sabendo tudo que tem que ser feito, para ninguém ficar buscando rotas ao longo do caminho, tentando coisas que não vão dar certo. Então, obrigado pela participação, o grupo foi espetacular, como já é nos estudos, foi aqui no podcast, viu que nem é um monstro, um bicho de 7 cabeças, porque é uma conversa, né? Não é nada mais do que um bate-papo. A diferença é que tem um tanto de câmera filmando a gente aqui e tal, uma estrutura, uma parafernália gigantesca para a gente poder falar. E, Outback, já está aí a dica, patrocina a gente, né? Porque aí vai facilitar, né, e tal. Vamos dar e-mail para lá. Patrocina nós, associado com a educação, nós estamos preocupados aqui, a gente só quer uma cebolinha frita, uma coisa ali, né, uma costelinha de porco, barbecue, por favor, né, veja a gente aí, né. Verdade. Se a iFood veio também, quiser mexer com a gente, pode mexer a gente. Mexe com a gente, é só isso, só mexe com a gente aqui, a gente vai ficar feliz. Mas, então, ações práticas.
A atividade vai para o grupo daqui a pouco. Eu preciso liberar, porque essa galera toda tem aula 16h15 de literatura, né? Então, daqui a pouquinho, esse pessoal que está aqui comigo tem aula. Eles estão apertados de conteúdo. Vocês amanhã tem um evento às 14 horas. Acho que é 14 mesmo, Luiz. Eu vou confirmar e mando no grupo. Eu vi que você perguntou o horário aí. Vou confirmar, mando no grupo. Não teremos ninguém no estúdio amanhã além de mim, então nós vamos fazer tudo aí pela digital. Pessoas que estão distantes de onde nós estamos aqui presencialmente, tá? Obrigado por terem participado até agora. Espero que vocês estejam oficialmente aproveitando esse conteúdo para poder estudar melhor esse segundo semestre e oficialmente atingir a aprovação. 100 dias para aprovação é isso que a gente está buscando aqui. Curta, compartilha, assim que você tiver a possibilidade. Passe isso para frente. Um beijo, um abraço. Obrigado a vocês, gente. Obrigada. Tchau, geral. Alô, galera! Tchau, gente.